Obrigado, Amanda. Retomando os trabalhos, então, da manhã do dia 19 de janeiro de 2021, vamos direto à apreciação do processo item 4, conselheira Luciana, recorrente Metais Rainha Limitada. Com a palavra, a conselheira. Trata-se de um recurso voluntário. Aqui, no caso, conforme o relatório fiscal, está sob a apreciação o ADE de exclusão do Simples, os autos de infração decorrentes da exclusão e o termo de sujeição passiva solidária. A acusação aqui é de excesso de receita. Esse excesso de receita ele foi apurado, né, em decorrência da somatória dos faturamentos das empresas aqui envolvidas. Espera aí só um minutinho, presidente. Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Então, assim, aqui está sob julgamento, né, o ADE de exclusão do Simples, no caso aqui são 2, os autos de infração decorrentes da exclusão e um termo de responsabilidade por sujeição passiva. No caso aqui, os fatos acontecidos foram que a autoridade fiscal ela somou faturamento de 3 empresas sobre a acusação de grupo econômico. No caso aqui eram a Jair Long, a Metais Long e a Metais Rainha. Durante todo o processo de apuração do crédito, o fiscal levantou alguns elementos, né, como movimentação bancária conjunta, o mesmo contador, as empresas funcionarem no mesmo endereço, terem sócios comuns, enfim. Mas o que a empresa acaba questionando ao final no seu recurso voluntário, que no caso foi interposto apenas pela Rainha, embora todas as outras tivessem sido intimadas e o processo esteja tratando de tudo em conjunto, foi a nulidade do ADE, do ato de exclusão, por conta do fundamento legal que houvera sido utilizado no ADE, né, representado pelo fato do excesso de receita pura e simples. Esse fato ele é possível de aferição de acordo com o relatório fiscal. Contudo, já que eu chamo a atenção dos senhores para o fato de que, como o primeiro argumento, né, um dos principais argumentos de defesa, que é a nulidade dos ADS, justamente por conta dessa questão, né, da presença de fundamento diverso do previsto no ADE para exclusão, a gente precisaria, no mínimo, do ADE nos autos para poder fazer esse exame. E compulsando os autos, né, em razão dessa preliminar de nulidade, já no TVF, ele menciona, né, que esses ADS estariam nos autos, inclusive a parte se defende do ato de exclusão e também se impugna os lançamentos, só que ele faz menção à folha XXX. Eu olhei esse processo várias vezes, joguei no mecanismo de busca e eu não consigo identificar a presença desses ADS nos autos, embora eles estejam mencionados ali no TVF, né, inclusive aqui nominados, né, o ADS 104 e o 103, emitidos em 2 de dezembro de 2010, as folhas XXX, onde, segundo o TVF, constaria como fundamento esse excesso de receita obtido através do somatório das receitas das 3 empresas, né, segundo o argumento de que eles teriam utilizado subterfúgio para reduzir o faturamento de forma individual a se manter no simples. Então, como eu não consegui localizar esses ADS nos autos, a primeira providência aqui que eu entendo possível,
até por ser prejudicial à análise dessa nulidade, seria de buscar, né, identificar onde é que estão esses ADS e uma possível conversão em diligência dos autos para que a autoridade fiscal apresente, né, esses documentos por ela mencionados aqui como constantes à folha XXX. Porque eu não vejo como superar essa preliminar sem essa análise. Contudo, em complementação ao voto, né, como a gente tem que estar sempre preparado para uma eventual situação, caso os senhores não entendam ser, né, possível ou não houver necessidade dessa conversão em diligência, que é a minha primeira proposta, eu entendo como cabível acatável, né, a preliminar de nulidade arguida pela parte, até porque essa mesma preliminar, no sentido de que o fundamento legal utilizado, né, na acusação fiscal que fundamentou o ADE é diverso dos fatos relatados no TVF, ele já tinha sido analisado em voto vencido na DRJ e, inclusive, acatado justamente nesse sentido, né, da nulidade dos ADS 103 e 104, em razão do fundamento legal neles utilizados. Mas, como dito para os senhores, né, meu primeiro voto é no sentido de converter o julgamento em diligência. Esse julgamento já houvera sido convertido em diligência anteriormente por conta de um pedido do relator originário para que fosse transcrita escaneada novamente a cópia da folha 27, que dizia justamente respeito à requisição, né, da movimentação financeira da contribuinte, sem a qual ele havia já levantado a possibilidade de uma outra nulidade, mas como essa folha foi trazida aos autos, né, após essa determinação de diligência pelo conselheiro André, a princípio ela teria sido suprida, mas eu não vejo como superar esse segundo pedido de nulidade dos próprios ADS sem a análise dos documentos. Eu achei um tanto quanto estranho essa ausência desses documentos, por isso que eu até verifiquei várias vezes, inclusive junto, né, ao TVF, ali onde ele menciona que este processo em específico trataria justamente de todas essas questões, né, que elas não teriam um processo em apartado como é comum para a gente ver por aqui. Então, por esses motivos, apresento o primeiro voto no sentido de converter o julgamento em diligência. É o voto, presidente. Muito bem. Eu estou tentando achar aqui a decisão recorrida. Doutor Camerano. Doutor Luciano, não tem os dois ADS nos autos, é isso? Não tem o ADE do Simples Federal, nem o ADE do Simples Nacional, não tem. Eu não achei, Camerano. Eu confesso para vocês que eu fui na busca, folhei o processo várias vezes. O acórdão está a folha 510, presidente. E como é que a DRJ faz toda a decisão aqui, citando a ADE e tudo? Então, será que não está na representação fiscal, não? Eu procurei, inclusive, tem um anexo, né, um processo, umas cópias anexas aí de um documento que o contribuinte teria juntado e também não estão lá. E o que mais me chama a atenção é que ele menciona, né, está a folha XXX, acho que ele não deve ter encontrado também, sei lá. Estranho, né? Bem estranho. Me parece que esses ADES estão realmente em outros processos, porque aqui o que tem, inclusive no sumário, ele não cita ADE em momento algum, que aqui estaria exigindo o crédito do auto de infração por conta da exclusão, e ele juntou essa representação no início para fundamentar o lançamento, para evitar a decadência, ao que parece. Então não teria análise aqui, ao meu ver, da exclusão.
Então, Daniel, eu até fiz essa consideração aí, né? Se fosse o caso de vocês conseguirem localizar esses documentos que eu não consegui, até porque no TVF, quando ele fundamenta a representação e apresenta em sequência os autos de infração, ele menciona como se estivessem todos nesse processo. Os outros 2 processos que ele menciona lá seriam os das autuações das outras empresas, né, que foram somadas aqui, que é o processo, aqui é o que ele coloca, né, os atos de exclusão da Metais Rainha estariam nesse processo que a gente está julgando, que é o 10.950.000.6531/2010-19, e que os outros atos de exclusão seriam referentes a Metais Long, que é a outra, né, solidária aqui entendida como pertencente ao grupo, que estaria no processo 006533, e o do Jair Long, seria o outro processo, que foram os 3 processos que eu encontrei mencionados nos autos. Isso está lá, folha 323, mais ou menos. Doutora Luciana, e a senhora chegou a olhar esses outros processos aonde eles estão? Então, Letícia, eu não consegui localizar no Comprot. Na verdade, ele dava como arquivado porque essas outras empresas, elas não impugnaram nada, não se defenderam, não fizeram nada. A única que, e até por conta disso já dá essa conotação, né, de cabeça de grupo, a única que chegou a impugnar e apresentar manifestação de inconformidade foi a Metais Rainha. Mas os ADS da Metais Rainha, segundo o TVF, estariam nesse processo, a essas tais folhas XXX aí. Luciana, os ADS estão nas páginas 314 e 315, volume 2. Volume 2. Estou abrindo o processo aqui, presidente. 314? E 315. Volume 2. Só um minuto que o meu tá travado aqui, presidente, eu não consigo rolar ele. Ai, peraí. São os ADS 103 e 104, né? Exatamente. 14, 15, no 16 tem um termo adjuntado. Certo. Consegui localizar aqui, presidente. Bom, de acordo com o que está aqui, então ele efetivamente coaduna, né, com aquilo que já fora observado pela autoridade julgadora em primeira instância, né, no sentido de que o fundamento da exclusão seria o inciso 2º do artigo 9º da Lei 9.317, de dezembro de 96, que seria a questão do excesso de receita. Contudo, ele não diz respeito à questão da possibilidade, né, do somatório dessas receitas pela acusação de grupo.
Então, assim, isoladamente, cada uma dessas empresas elas teriam se mantido efetivamente dentro do Simples. Então, assim, aí já seguindo para a segunda linha de entendimento do voto, embora, né, o termo de verificação fiscal ele tenha sido bem detalhado no sentido de demonstrar, né, efetivamente a questão do pátio, né, onde estavam constituídos os barracões dessas empresas, a questão da portaria única, a questão da movimentação financeira, que inclusive no recurso voluntário ele sequer, né, traz muitos elementos, ele diz apenas que seriam empréstimos e multos envolvendo as empresas. Eu não sei se a gente teria, a princípio, eu acredito que não, teríamos condições de superar isso com base nessa informação rasa constante do ADE. Até porque o fundamento que ele apresenta aqui não seria necessariamente aquele descrito nos fatos da representação fiscal, que é a acusação por grupo econômico. Está aberta a discussão. Presidente. Diga, Carlos. Lendo assim, né, a representação, o que me parece que o auditor fiscal levantou elementos de prova para demonstrar é que há uma separação formal entre essas empresas, né? Elas não existem, de fato, como entidades separadas, né? Por sua conformação física, pela confusão patrimonial, pela unidade de administração, pela unidade pela atividade comum, pelo compartilhamento dos funcionários e tal. O que ele demonstrou não é um grupo econômico, é uma única empresa, né? Artificialmente separada em mais de uma para vamos dizer, manter-se dentro do limite do Simples, né? Essa é a questão, né? Realmente, no momento em que ele, vamos dizer, vai dar o fechamento a isso, ele diz que é um grupo econômico, e que, por ser grupo econômico, tem que somar as receitas. Aí é que eu acho que está o equívoco da fiscalização, né? O que ele demonstrou não é um grupo econômico. O que ele demonstrou, né, pelo menos na forma como eu vejo, né, o conjunto dos elementos de prova que ele trouxe, é que há uma separação formal entre essas pessoas jurídicas, que elas não existem, de fato, como entidades separadas. Doutor André. Eu estou verificando aqui na representação fiscal, e me parece ainda que a fundamentação mais adequada para a exclusão do Simples seria ainda a questão também de interpostas pessoas, né? Que também não encontra no ADE. Então, assim, no ADE a única fundamentação é que ultrapassou a receita bruta, mas não consta que a fundamentação de que teriam sócios titulares, que o conceito de titular também abrangeria, né,
o real titular abrangeria a soma da receita bruta e também a questão de interpostas pessoas que não constam na ADE. Assim, aparentemente, realmente, tem um vício de fundamentação na ADE. Luciana, aquela questão da sujeição passiva, aonde que ela está? O que está falando? Porque, eventualmente, a única forma de não ter um vício de fundamentação seria se ele desconsiderasse essas empresas e considerasse como uma única pessoa nesse sujeito solidário, aonde sim, como se essa pessoa eventualmente auferisse a receita do todo. Seria a única forma de salvar. Mas eu não achei isso, essa questão da sujeição passiva, onde é que está. Tá, peraí só um minutinho, Letícia, que eu já localizo ele para você. Mas o fundamento dele lá é responsabilidade por 124. 124? Eu até fiz uma declaração de voto no mês passado de um processo, acho que do Carlos André, que eu enfrentava exatamente essa questão da fundamentação. Na lei complementar do Simples, existem diversas hipóteses que fundamentam a exclusão, e nem sempre você enquadra única e exclusivamente em uma apenas, né? Tanto que naquele caso específico, o auditor acabou enquadrando em 5 hipóteses diferentes. Aqui, acredito que a questão da interposta pessoa também seria um fundamento, mas, ao meu ver, não sei se excluiria o fundamento do excesso de receita, já que ele demonstrou de forma clara que aqui tem confusão patrimonial, tem empréstimo não quitado, é tudo uma coisa só. Tá? Então, eu acho que ele ter fundamentado apenas no inciso 2 não invalidaria o fundamento da autuação como um todo, até porque o contribuinte ele se defendeu adequadamente da questão do grupo econômico, tentando mostrar que eram empresas distintas, né? Se você vê toda a representação para a exclusão, ele vai na linha da confusão patrimonial, ele abre um tópico específico, confusão patrimonial, pega todos os empréstimos feitos que não foram quitados, ou seja, empréstimos a título gratuito. No final das contas, o que é que a gente tem aqui? Ele quer dizer que é tudo uma empresa só. E somando o faturamento dessas empresas, excede 2,4 milhões. Ao meu ver, um fundamento típico e previsto na lei complementar, que ele poderia fundamentar também na questão da interposta às pessoas, concordo. Inclusive, a discussão no outro auto foi exatamente esse, né? Que seria a questão do fundamento que ele deveria ter fundamentado no interposto às pessoas. Lá ele não fundamentou no excesso de receita, aqui ele fundamentou no excesso de receita apenas. Então, eu não vejo um vício de fundamentação assim tão gravoso ao ponto de anular o lançamento aqui, na minha opinião aqui sobre o ponto. Acho que a representação está muito bem fundamentada, tá? Ele demonstra os graus de parentesco das pessoas que fazem parte dos quadros societários de todas as empresas, traz foto do parque industrial, mostra que é uma coisa só efetivamente, né? Então aqui, que é uma empresa só e somado supera o teto. Então, ao meu ver, não veria aqui essa nulidade não. Mais alguém? Doutora Letícia. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu estava tentando colocar a fundamentação, né? Letícia, o termo de sujeição está as folhas 451. Mas e aí, de uma certa forma, a gente vai colocar aqui que a fundamentação foi o excesso de receita, porque ele considerou que o sócio é que era responsável por todas as empresas, que houve essa configuração. Olha só, Letícia, olha aqui as considerações finais, assim, vou ler aqui bem rápido, que é bem esclarecedor. Verificamos que todas as empresas utilizam da única linha de produção existente para a produção de torneiras, registros e afins, que as 3 empresas foram criadas com a finalidade de distribuição de receita bruta total, de modo a usufruírem simples e simples nacional.
que a receita bruta global de todas as empresas nos exercícios de 2005 a 2008 supera o limite máximo fixado para a permanência das empresas no Simples. Que há registro de empregados de todas as empresas exercendo a mesma função na área industrial em todo o período auditado. A existência de transferência de valores de uma empresa para outra conforme extratos. Existência de empréstimos não quitados de sócios de uma empresa para outra. Que os sócios e titulares de Ailong, Rainha e Long guardam entre si grau de parentesco. Que as 3 empresas funcionam no mesmo local, sem divisão entre elas. Que foi enviada correspondência para endereço distinto de cada uma das empresas, cujo aviso de recebimento está com a assinatura da mesma pessoa. Que a contabilidade das empresas está sob a responsabilidade do mesmo contador. E recursos humanos é único. Que o procurador das 3 empresas é o mesmo, assim como o contador é o mesmo. O encarregado do departamento pessoal é o mesmo. Setores administrativo, comercial e contábil são os mesmos. Esclarecimentos prestados por escrito pelas empresas guardam o mesmo padrão, que mostra que foi elaborado pelo mesmo departamento. É uma empresa só, o fundamento tá bem claro. E somado supera o teto. Eu acho que é um fundamento válido. Acho que ele poderia também ter colocado interpostas pessoas, mas seriam aí 2 fundamentos para a exclusão. Eu acho que dá para salvar nesse sentido, que não se pode beneficiar do tratamento da Lei Complementar 123 as pessoas jurídicas desconsideradas, porque ficou bem fundamentado, devidamente fundamentado, com essas razões do Daniel, que é uma única receita e a receita efetivamente ultrapassa o limite. Então, aqui no caso, seria a questão de superar essa preliminar, ou eu ficar restar vencida, e aí no mérito a gente enfrentaria esse argumento. Aí é aquela coisa. Vamos partir então para a definição. Você mantém o seu voto ou você muda o seu voto? Né? Aqui no caso, presidente, até porque já tem um outro voto nessa linha também, eu manteria o voto em relação à questão da nulidade, mais uma vez vencida em relação à nulidade, assim, considerar os argumentos, até como eu já tinha adiantado isso para vocês, né, no início do voto, que o PVF ele está muito bem descrito. Era mais essa questão de aderência mesmo da fundamentação legal aos fatos que foram lá descritos. Então, uma vez a turma entendendo que essa preliminar de nulidade poderia ser superada, no mérito eu realmente não vejo outra alternativa, a não ser, né, manter o lançamento. Doutor Carlos André. É só que, da forma como foi posta, inclusive, pelo conselheiro Daniel, não me parece uma questão de nulidade, não me parece uma questão de preliminar de nulidade, né? Quer dizer, a questão no mérito, ela está bem colocada, né? Quer dizer, como eu disse na primeira intervenção, a fiscalização demonstrou que essa separação entre essas pessoas jurídicas ela é meramente formal, trata-se, na verdade, de uma empresa só. E essa empresa só, ela tem uma receita bruta acima do limite, né? Então, posto dessa forma, eu acho até que dá para ir direto para o mérito no julgamento. Entendi. Aqui no caso, aqui, como tem a arguição, né, da preliminar, no voto eu tenho que enfrentá-la de qualquer maneira. Ou afastando ou acatando. Não tem como eu passar por cima da preliminar, até porque no mérito a gente vai negar, né? Assim, pelo que... Você pode se entender que é mérito, né? Falar, eu vou tratar no mérito, porque a questão aí é que uma coisa se mistura com a outra. Então, se você somar todas as empresas, excede o limite. Se você não somar, não excede. Então, isso é questão do mérito mesmo. Entendeu? Então, esse fundamento do enquadramento equivocado ou não, ele acaba se confundindo com o próprio mérito da exclusão aí, né? Pois é. Poderia ser uma alternativa, né? Até para não ter essa questão a gente tem que agora pensando aqui, né? Não tem que alguém elaborar um outro voto também. Você alteraria o seu voto, então?
Sim, é porque no mérito realmente eu não vejo como fazer diferente, né? A minha, que eu tinha ficado presa a princípio era essa questão do ADE mesmo não trazer. Mas se fizer como o Daniel considerar como incluída no mérito a questão da nulidade, nós não estamos afastando nulidade nenhuma aqui, preliminarmente. Ok? Sim. Direto ao mérito do recurso, tá ok? Pode ser? Pode. Então, senhores, não sei se até para a questão de segurança da conselheira, a gente podia pedir vista em mesa e voltar com ele na parte da tarde. Não, assim, para mim tá bem tranquilo, Letícia. É mais... Foi o que eu tinha dito para vocês, né? Que, como eu já vinha numa sequência de votos reconhecendo, né, a nulidade de ADS dessa natureza, mas nesse caso, assim, até diante das considerações de vocês, né, e como eu já tinha, assim, eu estava até com dor no coração de reconhecer essa nulidade, que justamente porque o auto ele está bem substanciado em elementos fáticos, né, é essa questão formal da acusação fiscal. Mas como o resultado final, né, vai acabar sendo a soma dos faturamentos mesmo. Eu acho que as considerações... daria para superar essa questão, sim. Eu acho que as considerações, viu, Letícia, estão bem delimitadas e estão gravadas no áudio, no vídeo, tá? Então, é só questão de ajustar o voto e dar continuidade, tá? Então, a conselheira vai reformular o voto no sentido da forma como foi colocado pela turma e, no final, vai negar provimento ao recurso, tá? Esse é o voto que nós estamos apreciando, tá ok? Sim. Doutor Camerano. Sim. Senhor presidente, eu não vejo problema nenhum no ADE, está adequadamente fundamentado, e realmente trata-se de uma questão de mérito, né? Então, se a relatora vai alterar o voto dela para negar provimento ao recurso, eu acompanho o voto da relatora. Doutor Daniel. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho a relatora. Doutora Letícia. Acompanho a relatora. Doutor André. Presidente, agora me complicou, porque eu acompanhei a nulidade. Porque é o seguinte, eu vejo que na 937 nós temos dois dispositivos que poderiam ser enquadrados, que é o reposto de pessoas ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, cuja receita global ultrapasse o limite. Então, não vejo como enquadrar o dispositivo do ADE na situação excludente. Não então, tem problema. Pode discordar e ajudar vencido, sem problema nenhum, tá? Certo. Tá ok? Eu também acompanho a relatora, temos então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro André Chaves, que considerava a nulidade dos atos declaratórios 103 e 104. Tá ok? Gente, que horas são? São 11h58. Nós vamos interromper a sessão por aqui, tá? E retornamos às 14 horas, tá ok? Retomando o julgamento do item 5 já, tá? Nós vamos na mesma ordem do julgamento dos processos que faltaram. Falta o 5, o 6 e o 7. Então, não, 7 foi... Não, 7 5, 6 e 7, tá? Então, 14 horas a gente retoma com o julgamento desses itens aqui, tá ok? Janaína, por favor, você pode interromper a gravação?